Agora sim, nós estamos começando oficialmente mais um aulão de como ensinar inglês para criança, tá? Hoje, nosso aulão vai ser super mega especial, porque a gente tem um convidado, o teacher Bruno Cremonini. Gente, então conheçam o Bruno Cremonini. O Bruno, a gente trabalhou juntos e hoje nós somos parceiros, tá? O Bruno a gente acabou virando sócio e agora ele começou carreira solo e está aí deslanchando na parte do inglês. Hoje também estou muito feliz que eu tenho uma outra ex-colega aqui, que é a Maristela. Falar ex-colega é sacanagem, né? Porque não é ex-colega, né? Ex-colega de profissão. Maristela está aqui junto com a gente também. Hoje ela mora em Piracicaba, mas a gente ficava aqui juntinho. Dando uma breve introdução, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos falar das aulas de speaking. Ah, peraí, que tem gente que não está conseguindo. Peraí. Só entra no segundo link, eu vou te mandar aqui de novo. Hoje, nós vamos falar sobre speaking. Nós vamos falar sobre speaking. Eu sei que vocês pediram pela dificuldade, pela insegurança de falar inglês dentro da sala de aula, ou mesmo fora da sala de aula, quando vocês não têm oportunidade de falar inglês. Eu não tenho, quer dizer, eu tenho oportunidade de falar inglês, porque eu dou consultoria internacional, né? Então, assim, eu acabo falando, mas eu acabo mais escrevendo do que falando. Então, a ideia desse encontro é a gente achar um local para que a gente possa passar vergonha juntos. Essa é a verdade, tá? É passar vergonha junto, porque vocês vão mexer com os dragões de vocês hoje. Por isso que eu estou falando, seria importante abrir a câmera? Sim, porque quanto mais você se expor, mais você vai conseguir avançar nisso. Só que aí eu queria fazer um detalhe. Olha para você ver como que é quando a gente está do lado de professor e do lado do aluno. Você parou para pensar como é que o aluno se sente quando você fala que vai ter uma aula de speaking? Ele se sente desse mesmo jeito, né? Principalmente quando a gente fala assim, olha, hoje é aula de speaking. Hoje todo mundo vai falar. Né? Antes de começar a aula, antes dele saber o que é, o que não é, ele já começa a tremer na base. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, não façam isso, né? Não falam que a gente vai ter aula de speaking, não faço o que eu fiz dentro do grupo e o que eu fiz aqui agora, né? E tipo, hoje a gente vai fazer speaking, abra a câmera, faça isso, faça aquilo. É só vocês perceberem que vocês não fizeram o que eu pedi, né? A maioria de vocês não fez. Por quê? Porque já começa a pegar o emocional, já começa a pegar todo o terror que você tem sobre falar inglês. Então, para você fazer uma aula de speaking, qual é o passo a passo? Primeiro passo, trabalha o vocabulário, tá? Que você vai trabalhar nessa aula. Segundo passo, coloca o listening dessas palavras para que a criança ela saiba como pronunciar a palavra. Terceiro passo, conte uma historinha onde você começa a se incluir na história e você vai aos poucos falando algumas frases com um sanduíche. Então, você fala um pouquinho inglês, português, inglês. Aí, você vai começar a dar uma atividade com perguntas, e aí eu vou deixar para o teacher Bruno explicar qual é a metodologia que ele vai usar com vocês agora, como que ele vai fazer isso na prática, e vocês vão copiar isso depois para a aula de vocês. Mas eu queria... Aí, Carla, adorei! Ela apareceu e sumiu. Mas, assim, eu queria deixar esses 3 passos para vocês, assim, muito, mas muito, assim, enraizado. Primeiro, prepara o seu aluno. Carla, de novo. Prepara seu aluno, dá segurança emocional para ele, tá? Dê segurança emocional, porque aqui vocês acabaram de passar por isso. A insegurança emocional, ela é maior do que a língua. A gente nem começou a falar inglês ainda e já tem gente tremendo na base. Segundo, trabalha vocabulário e o listening. Terceiro, vai com frases curtas, vai colocando essa criança na imersão, e aí você vai para o speaking. Ok? Dado essa introdução, perguntas? A Sol não está conseguindo mesmo vir.
Perguntinhas, curiosidades, ansiedades? Alguma ansiedade, assim? Tem alguém aí que tá tipo assim, não vou entender nada? Coloca aí no chat, eu tenho, gente, insegurança para quando fazem esse tipo de coisa comigo. Eu vou contar um segredo para vocês, onde eu travo para falar inglês. Eu contei isso lá no Close Friends, né? Vocês sabem que o Close Friends está aberto, né? Para inscrição. Quem está lá, a Gi não viu ainda, Gi, que eu vi que você não viu o Close Friends. Lá no Close Friends eu contei onde eu estou insegura com o inglês. É no McDonald's. Você quer me ver ir no McDonald's, pedir alguma coisa em inglês, eu travo total. Eu falo tudo errado, eu peço coisa errada, eu recebo coisa errada, como coisa que eu não quero comer. Por quê? Porque o meu emocional fala mais forte lá. Então, eu quero que vocês, coloquem isso. O medo de falar inglês é muito mais emocional do que com a língua, tá bom? Mas eu já falei demais, eu vou convidar o nosso convidado, o teacher Bruno, vou convidar a Keline para abrir a câmera, Keline, Patrícia também, e o Bruno vai mostrar agora, então, para vocês, vai fazer a aula de speaking com vocês, eu convido vocês a abrirem os áudios para vocês participarem, e depois ele vai dar aí o resumo de como você pode aplicar isso na sua aula. So, Bruno, now the class is yours, so welcome. Thank you. Thanks a lot. Hello, everybody. Good afternoon. Hello. Good afternoon. I want to hear your voices. Good Everybody, afternoon. good afternoon. Hello, Bruno. Good afternoon. Oh, Hi, Bruno. Hello. Good afternoon. Okay, thank you. So, people, today we're going to start with the conversation. Okay, we're going to start with the speaking activity. But first, I would like to explain for you how we're going to do it. Okay, how we're going to organize this activity, right? I'm going to give you an introduction like Val did. And Val, thank you for the introduction. And now I'm going to talk how we're going to work with that. Okay, how we're going to work with this speaking activity, right? So you can keep calm. Okay, maybe I'm more nervous than you are. Okay, so you don't need to feel nervous. So I'm going to start explaining how we're going to do this activity, right, people? And then maybe you can use this activity in your classes with your students, ok? Então, não em português, ok? Então, gente, para dar uma introdução para vocês sobre essa aula, né, como nós vamos realizar essa aula de speaking, é uma aula, uma metodologia bastante interessante que vocês já podem, né, ter, com certeza já ouviram falar, né, que é a Immersion Method, né, o método de imersão. Que, na verdade, né, uma das inseguranças que a gente percebe nos nossos alunos, pelo menos eu aí nesses 12 anos dando aula, né, percebi inseguranças dos alunos de assim, a gente pega e ensina um monte de gramática, né, um monte de coisa, um monte de gramática, e os alunos pegam e na hora de falar, falam, nossa, mas e que regra que é aquela mesmo? E o que eu vou colocar aqui? E o que eu tenho que falar aqui? Onde é que põe o do? Onde é que põe o does? O que era did? Né? Então, eles têm essas inseguranças, principalmente devido à quantidade de gramática que muitas vezes, né, a gente ensina sem trazer o speaking, né, sem mostrar a realidade do inglês para eles. E o que seria, né, essa questão da imersão? É trazer o inglês mais próximo do aluno, de modo que o aluno sinta que o inglês pode ser, sim, uma forma de se comunicar. Porque o objetivo do idioma, gente, na verdade, né, é comunicação. Coisa que muitas vezes a gente não tem esse insight, né, de que muitas vezes o que é o ensino do inglês, o que é o ensino do idioma? É comunicação. Nada mais, nada menos que comunicação. É claro que o inglês é importante para a gente prestar uma prova, fazer, né, no meio do trabalho e tudo, mas tudo é comunicação. Né? Não só as palavras, não só as regras, né? Mas a linguagem corporal, as expressões, tudo isso é comunicação. Né? Então, os alunos, quando a gente ensina aquele monte de gramática e tudo mais e fala, agora vamos falar inglês. Trava. Trava porque eles vão pegar e falar, nossa, mas como eu vou usar tudo isso agora? E, gente, se nós pegarmos a questão aí da imersão, né, do inglês, do ensino do inglês natural, vamos dizer assim, a gente entende que, assim, isso serve para nós, professores, tá? Não só para os alunos, mas falando aqui para nós, professores. O que vai nos destravar?
A gente, né, tem essa pressão porque eu sou o teacher, né? Nossa, então eu tenho a pressão, eu não posso cometer erros. E isso é um pensamento totalmente equivocado, porque a gente também está em treinamento, a gente também está em desenvolvimento. Cada aula que nós damos, né? Eu pelo menos sinto isso. Cada aula que eu dou, eu sinto que eu aprendo mais com a aula que eu dei. Eu falo, nossa, que legal aquilo que eu falei na aula. Quando eu pude aprender com aquilo que eu falei. Então, muitas vezes parece que a gente aprende mais quando a gente ensina. Eu acho que existem várias formas de aprender, né? Mas uma das formas do aprendizado é aprender quando se ensina, né? E falar inglês dentro da sala de aula pode ser, sim, para nós também um treinamento bastante interessante. Por quê? Bruno, posso te interromper aí, que eu quero fazer uma ligação com isso que você acabou de falar? Perfeito, vamos. Meninas, quem estava comigo no último aulão, que eu nem lembro mais qual foi o tema, se foi o flashcards. Não, foi o aulão de quinta, o extra. Lembra do saber conhecimento, o saber fazer, o saber fazer, que é o agir, o ser e o conviver. Né? Então, o conhecimento é o que a gente pega aí nos livros, tudo mais. O speaking entra no agir, né? No você agir. Por isso que o Bruno está falando. Às vezes você aprende você dando aula, né? E aí vem o ser e conviver, que é a questão socioemocional. Beleza? Exato. E então esse ponto, né, é bastante interessante. Onde eu quero chegar em tudo isso, né? O nosso inglês ainda, né, não precisa estar perfeito para a gente começar a falar. Se nós esperarmos que o inglês esteja perfeito para eu começar a falar, eu nunca vou falar. Porque nós, né, somos falantes de língua portuguesa e nós sabemos que ainda temos dificuldade com a nossa própria língua. Se você vê, né, um americano, um nativo de um outro país falando, a gente vai perceber que essa pessoa também tem dificuldades com a própria língua. Ela também não conhece tão profundamente a língua dela. Eu costumo até brincar com os alunos, a gente aprende o inglês melhor do que o inglês dos americanos. Porque depois você vai lá para os Estados Unidos, você vai ver que eles falam tudo errado. Então, assim, então a gente não tem que ter esse medo, essa trava, né? Tentando ter o inglês mais perfeito porque eu sou o teacher. Muito pelo contrário. Quanto mais você falar, mais você está se aperfeiçoando. E você pode pensar, mas o meu aluno não vai aprender errado dessa forma? Não, porque assim, você falando inglês, você se especializando, você praticando, você treinando, é claro que você já conhece mais que o aluno. Né? Então você vai estar transmitindo para ele um listening, né? A sua própria fala e tudo mais, e isso é bastante interessante. E quando a gente tem esse ponto, nós podemos perceber o quê? Nós podemos perceber que os nossos alunos, eles sentem-se motivados a falar inglês quando nós falamos inglês. Pelo menos eu percebo bastante isso. Não todos, é óbvio que tem uns que vão se esconder embaixo da mesa, sair correndo. Mas esses também a gente tem que tentar puxar, chama em português e volta para o inglês, né, e tenta falar. Posso falar para você, gente? Vou falar daqui a pouco. Onde eu quero chegar nisso tudo? O inglês, gente, como é um idioma, é comunicação, nós temos que aprender de maneira orgânica, que é de maneira, né, principalmente a parte da fala, né, de maneira orgânica, que é assim, quando você aprende o português, vocês, né, não sei se têm filhos, tem contato com criança pequena, né, sabe que quando uma criança aprende a falar o próprio idioma, como ela fala? Perfeitamente, né? A criança fala por obséquio. Ela fala perfeito o idioma dela? Não, né? Ela fala bastante errado, ela fala com a pronúncia, é até bonitinho, mas ela fala com uma pronúncia que não funciona muito bem, com uma gramática assim, contestável, né? E fala, né? Mas a criança fala. E você entende quando uma criança fala? Pelo menos a sua criança, né? Os outros é mais difícil, mas você entende quando, né? Não sei se vocês já tiveram contato ou têm contato com criança pequena, quando ela fala inglês, quando ela fala português, mesmo que com dificuldade, dá para entender. Se ela fala mãe quer água, você sabe que ela quer água, né? Ela não usou a formação correta, né? Mãe, eu quero água. Mãe quer água, né? Mas dá para entender que ela está com sede, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando nós aprendemos, né, nós trabalhamos o idioma de maneira mais orgânica, de maneira mais natural, a gente não se preocupa muito com a perfeição do idioma, mas com a comunicação. O quanto eu consigo me comunicar. E aí, o que vai lapidar para fazer com que o meu inglês fique melhor? Daí vem a parte da gramática, daí vem a parte da leitura, daí vem a parte da escrita, aí vem o vocabulário,
Aí vem o listening, né? Vem todas as outras práticas que vão lapidando o nosso idioma. Quando uma criança começa a aprender o próprio idioma, ela fala do jeito que consegue, e aí ela entra na escolinha, o que acontece? Ela aprende a ler, aprende a escrever, e vai construindo, né? Vai construindo o idioma de maneira mais adequada, né? A língua de maneira mais adequada. Da mesma maneira, nós podemos trabalhar com isso, né? Como teachers, a gente tem o conhecimento da gramática, tem leitura, tem isso, mas a gente muitas vezes precisa de mais treinamento, né? Como a Val colocou. Muitas vezes a gente não tem a oportunidade de estar treinando, de estar falando, né? Bom, a gente está oferecendo a oportunidade agora, mas muitas vezes a gente não tem essa oportunidade, né? Então, isso é bastante interessante a gente adquirir, né? Buscar esse tipo de oportunidade e usar a gramática, o vocabulário, o listening, todo o nosso treinamento para construir, de fato, o nosso idioma e conseguirmos nos comunicar. Mas para começar a falar, tem que começar a partir da fala e não a partir da gramática, por exemplo. Tem que ser a partir da fala. O que você conseguir falar. Tá? A gente tem medo do julgamento e tudo mais, mas mais forte que o julgamento dos outros é o nosso próprio julgamento sobre nós mesmos. Então a gente tem que desbloquear. Nós temos que tirar esse julgamento que muitas vezes nós temos sobre nós mesmos, conseguir aplicar a nossa fala da maneira que a gente conseguir. Não precisa ser perfeita, não precisa ser maravilhosa, mas ela precisa ser modelada. Né? Não pode continuar imperfeita, lógico, mas ela precisa ser modelada. E hoje nós vamos fazer uma atividade bastante interessante. Vocês vão perceber que eu trouxe uma atividade para vocês, que é uma atividade que se aplica para os alunos também, tá? Se aplica para os alunos também, e vocês vão poder utilizar essa atividade com os seus alunos. Eu sei que já é uma atividade sobre welcome, ok? Welcome back, né? De volta das férias, tá? Eu sei que, né, seus alunos já retornaram das férias, talvez isso possa ser aí uma atividade extra que você pode dar, como uma atividade de speaking, né, para os seus alunos. E também a gente está trabalhando aqui para a gente ver como essa atividade funciona. Então, vai ser uma aula de speaking para nós, né, e para também um modelo, né, como nós podemos aplicar isso em sala de aula, ok? All right, people, do you have any question? Alguma pergunta? No? That's okay? Ai, já quero fazer mais uma interferência. A Keline abriu a câmera. Ó, Keline, aí sim. Hoje eu tô conseguindo conhecer vocês, vocês estão tendo noção? Que a gente só fica nos áudios, né? Já coloca aqui, olha. Quando você fala assim, eu tenho dúvida, eu não sei se vocês sabem disso, mas eu vou fazer essas interferências aí que eu acho que é importante, que eu vejo meus alunos terem muito essa dúvida. Eu tenho dúvida, professora. Gente, como é que você pergunta isso? Contem aí para mim. Como que eu falo? Eu tenho uma dúvida. I have a question. I have a question. Isso aí, Carla. Então, I have a question, né? Não usa a palavra dúvida, né? Eu tenho uma pergunta. Então, estou colocando tudo no chat, tá, gente? Conforme a gente for indo, eu vou colocando no chat para vocês ir seguindo. So, go ahead. Solange, o doubt, era exatamente isso que eu ia falar. O doubt é quando você tem uma dúvida, mas não é de pergunta, sabe? É quando você estiver duvidando da pessoa. Então, não use I have a doubt. Não use. Use I have a question. E se você quiser perguntar para o seu aluno, você tem pergunta? Então, você pode usar lá o do you have a question? Ou o que eu gosto melhor, eu falo assim, any question, everybody? Any question? Né? Alguma pergunta? Any question? Então, aí para vocês já irem falando com os seus alunos, desde os pequenininhos, viu, Gi? Menos os pequenininhos, quando você fala assim, gente, entenderam? Tipo também, né? Essa expressão, entenderam? Como é que você pergunta isso, entenderam? Vamos ver as várias formas que a gente pode falar, entenderam? Bora lá, o que vocês falam para os alunos? Em inglês, entenderam? Do you understand? Ok, posso usar, did you understand? O que mais? Got it? Got it. Amo essa, hein? O got it, também gosto dessa. Mais alguma, Bruno? Eu ia falar o got it também. Eu também ia falar o got it. Eu gosto do got it. Eu acho que o got it é mais rápido do que did you understand? Né? Eu sou preguiçosa. Inclusive, pode usar apenas o understand. Understand? Understand também pode ser. Sair um pouquinho desse did, né? Do did completinho.
Muito Sim. bom. Direto. Mas não seria understood? Ah, essa Seria. quer responder? Responde. Pode Porque eu responder, disse Bruno. no passado understood. Pode responder, Val. Sim, mas acontece que aqui a gente está tirando, na verdade, o did da frente só. Ele está implícito, por isso que fica understand, é que o did you ficaria como se ele tivesse entre parênteses, sabe? Por isso a gente não fala o understood. Mas, e é uma forma coloquial, tá, gente, de falar. E com as crianças, com os alunos, lógico, né? Só se eles questionarem alguma coisa para você, como questionou agora, aí você fala, não, did you understand? Como eu estou falando ele pela metade, então eu falo só understand. Ok? É isso, Bruno? E o did está ali, né? Só que está O did escondido. está ali. Exatamente. Formal. E mesmo para os seus alunos, principalmente os maiorzinhos, tá? Principalmente aí os de 8 anos para cima, já começa a colocar ele nessa jogada do coloquial, sabe? Para sair daquele do you, sabe aquela repetição? Você também, lógico, gente, quando for aula de grammar point, é grammar point. Quando é o speaking aí no informal, você já avisa, olha, gente, a gente vai experimentar a língua agora como ela é. Que, inclusive, já vou deixar aqui um aplicativo para vocês testarem isso que eu estou falando, que é o aplicativo do celular, é gratuito, tá? Que se chama Cake. Alguém conhece esse aplicativo? A Carla conhece, Bruno conhece. Gente, eu amo. Eu me sinto a mais jovem do mundo naquele aplicativo. Acho que isso é uma coisa, né? Você vai ficando velho, você quer ficar mais jovem. O negócio é da hora, né? Com um monte de expressão idiomática, com vídeos curtos, amo. Então, esse aplicativo Cake é bem legal para treinar expressões e começar a falar. So, go ahead, Bruno. Go ahead. So, people, now we're going to start to have our conversation. Let me share the screen here. Just a minute. Okay, I have to authorize you. Just a minute. Yeah, ready. Is it ready? Okay, now I can. It is. Okay, let me show you here. So, people, as I told you, this is a welcome back class, right? A welcome back class. Now we're gonna imagine, did you have vacations? Did you have vacations? Did you have vacations, people? You can answer. Yeah. Yeah. Yep, you had vacations, right? Okay, so we're gonna start to talk about our vacations, right? And people, here I have some questions for you, and I'm gonna ask you some questions, and you're gonna answer for me these questions in the way that you want, right? You don't need to answer in a form, for example. There isn't a form, okay? There isn't a formula I can say to answer. You can answer as you want, okay? Just as you want. So, people, my first question for you is, did you enjoy your vacations? People, if you don't understand some question, you can ask me, right? For example, teacher, I really don't understand this question. I don't know what you were asking. So I can tell you, I can help you to understand, right? Oh, people, there is a point that I forgot to tell you. I was talking about the how we have to do conversation classes, how we have to practice the speaking, how we have to use the speaking inside our classrooms. But I forgot to tell you that my students, my pre-advanced students, they are fluent. I used to say, right? I will translate. Ponto que eu esqueci de falar para vocês é desse negócio de speaking, né? De você falar realmente, de você convidar os alunos para falar, mesmo que eles, né, falem um pouco errado, mesmo que você ainda tenha um pouco de dificuldade, você trazer e falar com eles, e trazer e deixar eles falarem conforme eles querem, né, falar, né, sem muita preocupação com regras, sem muita preocupação com nada, apenas falar. Hoje, como resultado, eu falo para vocês, eu tenho, a maioria dos meus alunos, no pré-avançado, já estão fluentes. Assim, não é exagero, não. Juro para vocês, eu tenho turmas, a Val sabe, que sim, tem alunos fluentes, tem alunos que falam inglês mesmo, assistem série, assistem filme, não tem a aula inteira em inglês sem dificuldade. Então, funciona. Só que a gente precisa tirar essas amarras, né, essas preocupações que a gente tem muitas vezes
né, de errar, de cometer algum deslize, algum engano. E também os alunos, né, a gente vai observando eles falarem, a maneira de corrigir é sempre sutil, né? O aluno fala uma frase errada lá, e aí você pode pegar e corrigir, mas de maneira mais sutil, né? Não de maneira que fala, não, isso aí tá errado. Não. Por exemplo, o aluno fala assim, deixa eu ver. I am enjoying my vacations. Aí você fala assim, you enjoyed your vacations. Entende? Em vez de eu pegar e falar assim, não é I am enjoy your vacation, tá errado. Não, a gente não precisa fazer isso. A gente fala, you enjoyed your vacations. Aí eles, se ele continuar no erro, né? Você fala, ok, repeat after me. I enjoyed my vacations. Né? E aí eles vão pegando. Então é bem legal, é bem interessante essa metodologia, é sempre bem sutil, né? A correção tem que ser sempre bem sutil. Então vamos lá. Okay, so let's back to our speaking activity. People, my first question for you is, did you enjoy your vacations? I want to hear you speaking. Let's go. Who can answer first for me? Me, Patricia. Okay, let's go, Patricia. Did you enjoy your... Yeah, I really enjoyed my vacations because I traveled to Rio de Janeiro for the really? first time. Yeah. Oh, really? And what did you do there? I went to the beach and I visited many places like Copacabana. Wow. Yeah. And that's it. That's it? Okay. Yeah. Okay, it was really nice, really interesting. Okay, and was it hot there? Was it hot there? No, it's not. It was not hot because the winter. It was in the beginning of the winter. I got it. Okay. Really nice. Thanks for sharing with us about your vacations. Who else can tell me? Did you enjoy your vacations? Let's go. Benji. Okay, let's go. Yes, I did because I forgot the name. Descansar, Rusty? No, Rusty. Rest. Descansar, rest. Yeah, I rest a lot, but I didn't travel because I started to work for three months. And then I didn't was a lot of tired. Okay. Then, You weren't so tired? You weren't so tired? now, Yes. now, so. And okay, but rest is really important, right? Yes, use your vacations for resting is really important, is really good. Okay. All right. Okay. But you work to children, you didn't rest because you needed to do a lot of activity in your home. You remember because when you back, you needed to do this class and the other games and this. Yes, I really understand it. Okay, excellent. Okay. And people, I want to hear more. Thanks for sharing about your vacations. I want to hear more. So people, did you enjoy your vacations? I didn't enjoy my vacation because the time is too short. Yeah. I did only rest. I'm sorry, could you repeat, please? Didn't listen. Oh my God. Now, can you hear me? I'm listening. Okay. I didn't enjoy my vacation because the time is too short. I'm only rested. Okay, only rested. Okay, the time was too short. Okay. But you rested? Was it enough to rest? Yes? Yes, I rested, yes. Okay. Not so much, but yeah. But You know, Patricia, I didn't enjoy it either because I had to work a lot to work on this project, so I didn't rest, but it was really fun.
It was really fun. I'm really happy right now with that, right? Right. But I'm with Patricia. I didn't. Okay, okay, very good. Okay. Is there anyone else who wants to tell me? Can Stella. be me now. Yeah, I enjoyed my vacation a lot. I was in Batuba because I Mhm. missed a lot Batuba because now I am far from there. And then I went to the beach. I went out with my parents. So it was a very, very good time. Oh, so you had a good time during your vacations. That's great. Yeah. That's great. Okay. All right. Okay. Thanks for sharing about your vacations. Is there anyone else who wants to tell me about vacations? No? I didn't enjoy my vacations because it was worky and other city. I have many students in other cities. It's difficult for me to vacations, enjoy my vacation because my work. I really understand. Teacher's life. Teacher's life. Yes, we work a lot. Teacher's life. Yes, teacher's life. We work a lot. We work a lot. But okay, okay. But it works. Okay, it works. I think that we work a lot, but it works. Do you know, people, this expression? It works? Yes? Okay, okay, very good. So, people, the second question that I want to ask you is about, we're talking about our vacations, right? So, did you learn something new during your vacations, people? Because it's interesting, right? When we have vacations, sometimes we have some time, right? We have some free time during our vacations, and some people like to enjoy this time to learn something new, right? And my question for you is, did you learn something new during your vacations? For example, people, I like to play chess. Do you know chess? This board game, chess. And I learned how to play chess better. I wasn't so good at chess, but in this vacation, I used it to learn how to play chess better. And how about you? Did you learn something new during the vacations? You can tell me. If you didn't understand some part, there's no problem, okay? Okay, don't need to be shy. You can ask me, right? Teacher, Bruno, I didn't understand. Sorry, I say teacher all the time because my students, but Bruno, I didn't understand some part. I didn't understand the question. No problem, you can ask me, right? Any question that you have, you can ask me. Feel free to ask. So people, did you learn something new? Yeah, and the truth, I understood what you said, but I didn't learn. I didn't learn anything new. Oh, Oh. really, Patricia? I That just- you didn't? No, because I talked to you in August, right? Oh, really? August. Yeah, August. It was not my vacations, right? Remember? Okay, it has Yeah. finished your vacation, right? Yes, I'm learning many things new with Val in August, right? I started to learn in the end of my vacation, right? Okay. People, I understand, Patricia, but there is a point, people. Learn something new, but not only about your job, right? Not only about English. For example, if you learn to cook something, if you learn to do something new, an art craft it, for example, I don't know, okay? Anything that you learn, anything, okay? For example, I told you, I learned how to play chess better, right? So you can tell me anything that you learned. You can think, okay? Think about things that you learn during your vacations. For example, a new dish that you learn to prepare, for example, or an art crafted that you learn how to do. So how to make. So you can tell me. Okay. So let's go. What did you learn? Who else can tell me?
I didn't learn something new, but I started my new post-graduation in bilingualism, yes. And I read many books because I don't have time to read and I love to read. And then I spent my time reading too in my vacation. Okay, that's nice, Maristela. So do I. I love reading, and we don't have time. We don't have enough time to read everything. One life is short to read everything that we want to read. So, Yes, I agree. okay. All right. So what else, people? Who else can tell me? What did you learn? Or if you learned something new? Me, Okay. I learned to eat a lot. Oh, you learned. Only this. So did I. Okay. Okay. So did I. All right. Okay. All right. Someone else? Anyone else who wants to tell me what learned? The one? Okay. So people, normally when we are on vacations, when you are on vacations, we have time to visit people, right? To visit our family, people from our family. We have time to visit people like our friends or people that we haven't seen for a long time. So we visit people, we have time, right? Sometimes we have time to visit people that we like. And tell me, who did you visit during your vacations? If you visited someone, you can tell me, who did you visit during your vacations? For example, people, I visited my friends. I don't have time to see my friends normally. And during my vacations, I visited my friends, right? They live in Pinda, and I went there to visit them. So tell me, who did you visit during your vacations? Yeah, I visit my grandpa. He is 97 years old. Oh, really? 97? Yeah. Oh, nice. That's nice. You visited him? Okay. Yeah. And where did you go, Patricia? Where does he live? So where did you go? Where did I go? Yes, where With did my you? grandpa? Yes, no, for example, does your grandpa live in the same city? In the same city, here in Macapá, Amapá. Ah, okay. So he lives in the same city. Yeah, Okay, the so, same neighborhood. oh, really? Ah, okay, okay. I understand. So you didn't need to travel to other place to visit him? No, No? Okay. all my family lives in Amapá. Okay, okay. Okay, perfect. All right. So, who else can comment? Who did I you visit? visited my mom, my sister, my friends, and the stores too. And the stores. That's the best Yes. part. That's the best. Store, supermarket. I visit the supermarket a lot. Okay, very nice. Okay, very good, very good. Okay, what else? Who else wants to comment? I went to my aunt's house and I went to the mall many times with my son. With your son? Yeah. Oh, okay, great, excellent. Okay, okay. So people, I want to put an observation here. I will speak this part in Portuguese just to explain the method that I'm using. Vocês perceberam que quando qual é o método que eu estou usando, gente? Que lembra que eu falei, é a nossa aula de speaking, mas ao mesmo tempo é uma aula pronta aí se vocês quiserem aplicar com seus alunos também, tá? Eu vou depois, se você a Val pode disponibilizar esse quadro que eu estou mostrando para vocês podem utilizar, tá? E depois vocês podem estar utilizando e para fazer essa aula. Vocês perceberam qual método que eu estou usando? Eu não estou apenas perguntando para você e fazendo você falar.
Repararam que quando eu vou falar sobre isso daqui, eu dou uma introdução para você. Normally, people visit someone during the vacations. Né? Aí depois eu falei para vocês o seguinte. I visited my friends because I don't have time to see them, so I visited my friends. Eu falei sobre mim. And you? Who did you visit? Vocês perceberam que você não está cercando o seu aluno e falando assim, fala aí, responde. Não. Eu estou falando da minha experiência, estou falando de mim, estou conversando com você. Não estou fazendo você falar simplesmente. Você não é o meu aluno, você tem que falar e pronto. Não. Eu estou falando sobre mim e você vai falar sobre você. Então, gente, isso é uma coisa que a gente usa bastante e funciona muito. Porque é uma conversa. Conversa necessita interlocutor. Então, quando eu falo sobre mim e pergunto alguma coisa para o meu aluno, ele pegou a minha informação e muitas vezes ele pode estar um pouquinho nervoso para falar e aí ele pega a informação que eu dei. Ele pode falar, I visited my friends too. Mesmo que ele nem tenha visitado, mas ele, sei lá, ele viu uma coisa que eu falei e ele pode pegar e usar isso também. Falou, nossa, eu acho que eu vou falar isso também. I visited my friends too. Então, esse é uma estratégia que nós podemos utilizar para não massacrar o aluno de speaking, né? De não deixar ele nervoso. Eu estou percebendo, vocês mesmos, talvez podem ter começado a aula um pouquinho, né, nervoso, que é normal, mas vocês não estão se sentindo um pouco mais tranquilo, mais solto, podendo falar, tranquilo para falar, falando inglês? Inclusive, olha, devo dizer que está muito legal. Parabéns, acho que está uma conversa bastante interessante. Então, é esse ponto. Né? A gente tem que ter a interlocução com o nosso aluno. Ele não pode ser o centro de, você tem que falar. Tem que ser uma conversa. Cada pergunta é uma conversa. Né? Muita gente pode pegar e falar assim, nossa, sei lá, 10 perguntinhas aí, isso dá uma aula inteira? Fácil. Fácil. Se você souber trabalhar com as perguntas e você conversar e você deixar eles falarem, mesmo que eles falem um pouco errado. E aí, quando o aluno fala, o que acontece? Você pode ir fazendo as suas correções, você pode ir comentando o que ele falou, igual eu estou fazendo com vocês. Que legal, mas onde que é? Onde você foi? Mas o que você fez? Então, isso faz com que uma conversa se desenrole. E se o aluno começar a falar em português no meio, tudo bem. Aí você fala, e aí você repete em inglês o que ele falou em português. Você repete em inglês. É isso? Aí, então tenta falar assim, ó. Né? E aí a gente vai construindo. Acho que a Val quer falar. Oi, Val. Aí até adendo, né, sobre isso. Uma coisa legal de material, né, para você ter, são kits de perguntas para cada situação ou para cada aula que você tenha. Isso eu estou falando, né, acima de 8 anos, principalmente, tá? Não estou falando agora dos menores. Eu estou sempre falando isso porque a gente está enfatizando lá o bilinguismo de 2 a 6 anos de idade, mas acima de 8 anos, você tem kits de perguntas, né? Para quem está lá na mentoria comigo, você vai receber kits de pergunta, tá, Gi? Eu sei que a Gi dá aula aí para maiores e a Gi está lá na mentoria. Lá você vai ter esse acesso, que são kits de perguntas por cada fase ou por cada assunto que você tenha. Mas isso não impede de você montar as suas. E aí, eu vou fazer uma propaganda aqui, que ninguém me pagou para fazer, mas eu vou fazer porque eu acho que vai ajudar vocês, tá? Tá aqui atrás de mim, inclusive. Não sei se vocês conhecem esse jogo aqui, ó. Play to Learn. Já viram isso? Vou diminuir para elas poderem ver. Peraí, melhor. Fica maior. Esse aqui é um kit que ela tem de perguntas, tá? De perguntas prontas. Lá vai ter várias perguntas, do tipo... Esse aqui é um joguinho para ver a horas, né? What time is it? Mas ela tem de diversas coisas. E lá no nosso material também, né? Quem faz consultoria, quem faz mentoria, você vai ter para cada assunto. Cada assunto que você queira fazer, você vai ter um kit de jogos, um kit de perguntas de como você faz isso. Por que eu coloco isso? Por que eu estou falando para vocês que tem na mentoria ou que tem na consultoria? Não é para fazer propaganda, é para saber que vida de professor tem que ser mais fácil. Então, se você pode ter isso na mão, prontinho, se alguém já fez isso para você, galera, pega e aplica, porque senão a gente fica gastando um monte de tempo de montar a pergunta, nossa, que pergunta que eu vou pôr aqui agora? Deixa eu pensar, deixa eu montar. O Bruno, por exemplo, tem isso daí,
eu duvido que ele faça isso daí, essas perguntas para as turmas que ele usa, de novo. Ele não faz, ele tem pronto ali, ele já tem mais ou menos a regra, vai lá e aplica. Então, vamos facilitar a vida do planejamento, entendeu? Vocês têm que ter aí, e quando eu falo material pronto, são coisas assim que você já tira da cartola, final de aula, sobrou um tempinho de aula, tira da cartola isso e começa a aplicar na sala de aula. Beleza? Uma pergunta, Val. Pode fazer. No caso das crianças, a gente tem que fazer perguntas, mas sempre em volta, em torno de uma imagem, certo? Sim. Sempre imagem para as crianças menores. Sempre que você estiver falando, por exemplo, do vacation, você não vai falar como o Bruno falou do vacation, how was your vacation? Eu faria 2 estratégias antes para as crianças menorzinhas. Eu contaria sobre mim, de preferência levaria uma foto minha, por exemplo, a Maristela falou que foi para a praia, eu pegaria uma foto minha lá na praia. You know, everybody, I went to Ubatuba this month. You see here, it was lots of sun, we had some friends there, and then we enjoyed, we did that, And you, did you travel on your vacation? You know, did you go to Ubatuba? Did you go to São Paulo? Então, aí você, sim, você faz essas 2 estratégias. Você traz para você, conta uma história sua, mostra alguma coisa concreta, e aí você faz a pergunta. Então, aí não fica esse negócio de pergunta e resposta só, tá bom? Agora, para os maiores, você já pode ficar mais abstrato. Certo? Perfect. Ok. Então, essa é a estratégia. Lembrando, gente, que esse material que eu estou utilizando aqui, mostrando para vocês, e fazendo com vocês, é crianças a partir de 8 anos, tá? Que aí já pode, né, ter trabalhar dessa maneira, né? Então, assim, quanto mais a gente puder trazer, né, da nossa aula, acho que até para crianças maiores dá para trazer imagem, essas coisas, mas fazendo essa estratégia de conta sobre você, busca sobre ele. Gente, eu faço isso para os adultos, tá? Adoro fazer coisa para adulto. Maristela e Bruno, que trabalharam comigo na escola física, sabe, né? A nossa escola parecia de criança, mas era aula para adulto, né? Sim. Perfeito. Então, continuando, gente. Let's back here. Okay, so people, in our vacation, sometimes we have time to play, right? In our vacations, we have time to play something, right? Maybe you can play some sport, right? If you like sports, or you can play some games, yes? Or, for example, in my case, I like board games or card games. Yes, sometimes we visit our family and we play some card games with our family. So it's interesting to play something. Did you play something during your vacations? And if so, what did you play? I played some board games with my daughter because she always asked me to do it, and I almost never have time to do it with her. And I think, and we play some things on the court. We play with ball, but we use it sometime to stay together too. Okay. So you play it to enjoy the time together, your daughter and your son. Okay. Yeah. Very good. That's great. Okay. Who else wants to comment? All right. Go ahead. Let's go. Solange. Go, Solange, please. Solange? No, pode ir, Patrícia, sorry. Okay. Okay, thank you. I'm gonna sing something really boring because I don't like to play anything. Don't you? Neither video games, neither board games, neither any kind of sport. Oh, really? I'm sorry.
No, that's okay. That's okay. It's important, people, to have different answers too, right? Okay, maybe you don't like it. That's okay. That's okay. I confess, Patricia, that I don't like video games so much. So I understand. I prefer board games or sports, but I don't like video games, for example. So okay, I understand. Okay, so people, what did you play during your vacation? Solange would like to talk. No, you don't have a microphone. Who was? A Solange está com problema no som, ela está ouvindo muito baixinho, então ela está anotando lá. Foi a Gi que queria falar. Eu pensei que tinha sido Solange, entendi errado, então. Ok. Okay, I love to play volleyball, but in this moment I'm not playing nothing. But in my vacation, I play in my cell phone the lyrics training. You listen the music and you need to complete the words. Do you know this game? Lyrics training, G. Lyrics training, yes. It's excellent. I love to play in the lyrics training too. If you like music, it's the perfect game. It's the perfect game. Yes, yeah. Lyrics training is the perfect one. Yes. Okay. Okay. So you use it in your vacations to practice your English too, right? Yes, you were practice your listening. It's interesting. Listening and the writing. Eh? Listening and writing. Perfect. Yes. Okay, lyrics training is amazing. Okay, people, who spent the vacation with you? Normally, people, oh, sorry, I skipped one. What did you eat, people? Normally, when we are on vacations, we like to eat different food, right? Yes, we like to go to a pizzeria to eat pizza, or we like to eat something special, okay, some special dish. So we have time to prepare special food, right? So what did you eat during your vacation? Sometimes during our vacations, we have time to go to a birthday party and eat some cake and have some cake. So chocolate, what's that? What is that? Chocolate? Yeah, okay. So what did you eat, people, during your vacations? I ate a lot of junk food. A lot of junk. Yes, and then I ate andu bread. Did you understand? Did you know this andu? What? Angu? O pessoal chama de feijão gandu, feijão andu. É feijão lá do norte. Oh, it's different. I don't know. I really don't know. No. My husband, how do I say plantou? Planted. Planted, yes, planted and then this month, last month, we ate this. Okay. It's very good. It's very good. Sorry, okay. It's very good to health too. Oh, really? Okay, okay. So it's an equilibrium, right? Because you ate junk food, but you ate something healthy. Okay, that's great. Yes. Okay, I can see here that Solange sometimes asks for delivery. Okay, that's nice. Okay, very good. What else, people? What did you eat during vacations? During the period I was in Rio de Janeiro, I could try Biscoito Globo and Chamate. Oh, really? Is that good? I don't know. Is that good? Yeah, it's good. I could try it on the beach because it's something very specific, something very regional of the city, in the city, I think so. Okay, okay, okay. So many different dishes here. Nice. Okay, what else, people? Nothing else? I ate fish on the beach. I ate some shrimp because I like very much. And I ate a lot of junk food too. During the vacations, we can. Yeah.
Okay, we are on vacations, right? So we can. Okay, very good, very good. Okay, excellent, people. Let me see. The next, you love junk food, Solange? Okay, so do I. So do I. So, but for me, people, it's a little bit more difficult because I'm vegetarian. So it depends, right? It depends where I go to eat, right? I can't eat many things, right? So I have to select better, right? I have to select better what I'm gonna eat. But I eat junk food. There is good vegetarian junk food. Okay, so let's go, people. Let me see. Who spent the vacation? People, normally during the vacations, we meet some people that we like, we meet some friends or family, as I told you. And I would like to know who spent the vacation with you. In my case, I spent my vacation with my family, my friends, and my dog, right? My daughter, that's my dog. Okay. Yes, I spent my vacation with my family and my friends. And you, how about you? Who spent the vacation with you? I spent my vacation with my family, my husband, and my daughter. My son didn't go with us, he stayed here. And with some friends from Pinda, we met them in Batuba and we spent some days together. Okay, okay. All right. That's excellent. And you, let's go, people. Let's go. Let's comment. Me too. I spent my vacations with my family and my husband, my two dogs. Okay. Okay, two dogs. Okay. I'm thinking about adopting another one. But I'm thinking, just think. I have one dog, but I'm thinking dogs are perfect. Okay, so let's go, people. Who else wants to comment? I spend with my family, my house. I do a lot of chores. You did a lot of Because women when get I'm sorry vacation, we think in the chores. okay, yes. Yes or no? Yes, I really agree. That's right. That's When right. you don't travel, you do chores. You do chores, yes. Yes, that's right. My house is in a reform, people. So imagine, I do chores all the time. Yes, it's terrible. Okay, that's great. That's great. Okay, and people, did you visit? We normally when we are on vacations, we travel. Yes, as some of you commented with me. And I want to ask you if you visited some new place during your vacations. Did you visit a new place? For example, let me think if I visited a new place. Let me see. During the vacations, no, I didn't. I didn't visit any new place. I went to São Paulo, to other places, but I didn't visit any new place that I can remember. And how about you, people? Did you visit any new place? Did you visit a new place during your vacations? Yes, as I said, my son didn't go with us to Batuba because he had some a week with school job here and school work, in fact, and then, but not here in Piracicaba, in Rio Claro. That's a city next to here. And then when we came back from Batuba, we went there to take him home, but I didn't know Rio Claro. And then we went there to So you know went this. for the first time. Yes, it was my first time. Okay, okay, nice. Is it a beautiful place? A good place to visit? Yes, it's a small city, and we didn't visit many things, only some parts of the city, but it is a nice city, yes.
calm city, right? To visit. Okay. It's a calm city. Yes, it's a calm, small city, and it's very very near from Piracicaba. I think half an hour more or less. So it's easy to go there. Okay. Okay. Nice. Nice. Let's go, people. Did you visit a new place during your vacations? No? I didn't. My vacation was boring. Went boring, sorry. Okay, okay, no Because problem. because I'm not planned in nothing, because I was without a job, and then I start job in the May, and I'm not planned in nothing. Okay, okay. Maybe you can enjoy the vacations in the summer. Yes, okay. So, I pretend. okay, you intend? You intend? I Yes? pretend. You mean pretender? You Yes. mean it's intend. Sorry, intend. You know, intend. Intent is pretender. Okay? Understand? I intend. Okay, that's okay. Do you so do you intend to enjoy your vacation during the December month? Yes, I Yes. intend. Okay, perfect, perfect. Okay, and who else? I'm here like G. You know, I didn't visit any new place, but it wasn't boring. It was funny. I worked a lot, but I didn't visit any place here in July, and I intend to visit some new places in December. Okay, okay. Yeah, Very, as I told you in the beginning, I traveled to Rio de Janeiro. So Rio de Janeiro, it was my first time there, right? nice, nice. Barra da Tijuca, it's beautiful. Really, is it a beautiful place? Wow. But I confess that I've never been to Rio, so it's really nice to know. I've never been to Rio, so I don't You know. should. I should. Okay, well, maybe one day. Maybe one day I will visit there. Thanks for the Really, We you know, stayed there. Patricia, What? Patricia, we are from, I think, 3 hours from Rio de Janeiro, and Bruno lives Wow. near here, and he didn't I go don't there. believe, and you don't know Bruno, Rio de Janeiro. No, I don't. I only know people. I forgot the name of the city. Let me think. I don't remember the name of the city. I've been in Rio just once, but it's from, for example, you pass through Batuba and go to Rio. You know, it's well. You remember the name of the city? What's the name? I forgot the name of the city. It's close Which to Batuba. city? Close to Caraguá, No, São it's Sebastião, in Rio. in Rio. Yeah, it's already. Um, I forgot the name now. Paraty. Paraty, yes, exactly. I went to Paraty, but that's the only place I've been in Rio. No, Paraty is not Rio. Rio is Rio. You know, it's completely different, Bruno. No, but it's Yeah, the it's state. the state of Rio de Janeiro. Yeah, it is. What I mean is that I've been in the state of Rio, Okay. the city. You understand? Yeah, I've been I in do. okay, not in the. I But you think, should visit Rio, you know. Yes, I should. I know. yeah, you really should. Solange I say that stayed, Paraty is an ugly city. Yes, sometimes. So, Okay, so, you. I've been in the Rio state, but I've never been to Rio. Actually, you know what, Patricia? I stayed 10 days there, and there are not enough to visit all the places that I wanted. Okay, okay, all right. But you enjoyed a lot your vacations, right? It Yeah. was a
experience to go to a new place and this new place. Okay. It was really amazing. Yes, we live here, as Val said, we live near Rio de Janeiro, but I've never been there. Not really. But okay, thanks for the recommendation. Maybe one day I will visit. Okay, so people, let me see. And the last question, just to finish this class, right, people? Normally, when we are on vacations, we watch many things, right? In my case, for example, I love movies, I love series, yeah. And we watch things because we have more time. And what did you watch, people, during your vacations? In my case, I went to the movies and I watched many movies that I like. Spider-Man, No Way Home, something like this. And I watched some movies during my vacations. No, it wasn't Spider-Man, it was another one. But okay, I forgot the name. But I went to the movies to watch some movies that I like. And you, how about you? What did you watch? Did you watch your favorite series? Tell me. I watched a lot of movies, but I don't remember the names because book he watches. I don't remember the names of these. I don't like series, but I watched a lot of movies. Okay. Movies, romantic and the comedy. I love. Did you watch Top Gun? Did you watch Top Gun, everybody? Top Gun was great. Yes, I watched it. You didn't, Bruno? Top Gun? I didn't. No. Really? Ah, you missed. What about Elvis? I didn't go to watch Elvis because my wife didn't want to go. Oh. So, but I would like to go. But when Saul doesn't like Tom Cruise either. Everybody, I love that. I think it's just me. Okay. So, do you want to comment anything else, people? About what you watched? I watched Top Gun and Elvis, and a lot of other movies too, and series. But I'm like our colleague. I don't remember the name. It happens to me, Patricia. I don't remember the names too. I watch movies, but sometimes I forget the name of the movies. Okay, but that's interesting. Who else wants to comment? Solange doesn't like Tom Cruise. Let me see. I like drama, but sometimes I watch hero films with my kid. Yes, hero films I watch sometimes too. Oh, Matrix. Yeah, great. Oh, Matrix. Yes, Matrix is interesting. Makes you think. Yes, Matrix makes you think. It's interesting. It makes you think about reality. That's interesting. Okay, so people, I think that's all. My part, our conversation class. Let me see. The actor is amazing. Keanu Reeves. Keanu Reeves is the actor, right? Solange. Okay, people. Our conversation class, our speaking class. Yes, that's right. So it was our speaking class. I really hope you liked it. And that's all. Thank you for your attention, people. Ok, Bruno, thank you. Gente, o que vocês acharam? Quero Nossa, ouvir muito aqui de dinâmico. vocês, assim, eu quero ouvir duas coisas, né, sobre a aula até agora. A primeira é assim, como participante, né, como participante, como é que foi, tipo, prestem atenção na parte do emocional, sabe? Do tipo assim, eu ia falar, dava uma borboleta no estômago, ou então eu queria falar, mas não falei porque eu travei, porque eu fiquei com vergonha de falar, ou eu falei, depois que eu falei, eu vi que eu falei errado, ou eu tentei buscar uma palavra, não veio. Como é que foi essa parte? Como participante, primeiro. Ninguém viu nada. Acho que sempre dá um friozinho na barriga, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, no início, né? Mas aí a gente percebe assim que o Bruno, ele é muito assim dinâmico,
interativo, e ele deixou a gente assim, super à vontade, uma pessoa assim, muito alegre, né? Aí eu me Sim. senti mais confiante para poder interagir um pouco mais, né? Fiquei observando também como ele dava o feedback para outras colegas, então, nossa, maravilhoso, gostei demais mesmo. E como é que foi para você? Para a Gi, para a Maristela e a Patrícia. A Patrícia falou um pouquinho no início, depois não sei se a câmera dela travou. Como que foi, Gi? Eu achei interessante, até porque às vezes a gente vai fazer conversation, a gente acaba corrigindo os alunos, né? E acho que não é essa a intenção. Igual a Patrícia aí falou, que o Bruno deixou a gente bem à vontade, a gente terminava a frase, porque acho que assim, se a gente vai falando a frase e houver barreiras, aí a gente trava total, né? E eu tenho muito costume disso, de estar tentando corrigir o aluno no momento que ele está falando. Então, acho que eu tenho que deixar falar por completo e depois, no final, corrigir. Mas é uma experiência legal. Mas mesmo assim, né? Acho que a Às gente vezes teria que nem fazer mais precisa vezes. corrigir, viu, gente? Nem todas as vezes você vai corrigir, principalmente no speaking, viu, Gi? Porque o speaking é um momento que a gente faz alguns errinhos mesmo, sabe? Sai alguns erros. Até a Solange está colocando aqui, ó, que ela tem alguns erros de prepositions. E às vezes é porque sai, né? É que quando você está no escrito é muito mais fácil de você se atentar. Então, quando está com o aluno ali, o horário do speaking, tem um speaking que eu faço, que o aluno ele pode fazer tudo errado. Eu não corrijo nada, mas nada. Eu só guardo. Eu vou lá, só anoto. Durante a aula, durante a outra aula, eu venho recolhendo todos aqueles erros e vou falando, sem falar quem é que fez, sabe? Então, uma estratégia aí para vocês pegarem. Do tipo, eu sei que dá nervoso, tá? Tem uns que, assim, eles vão falando, eu falo, ai, meu Deus do céu. Bem aquele assim, I have 18 years old, sabe? Ou I have 30. Eu falo, ai, meu Deus do céu. Mas aí, naquele momento ali, eu não falo. Eu não falo, deixo rolar. Por quê? Porque é aquele momento que ele conseguiu falar. Aí, na outra aula, eu falo, gente, como é que a gente vai falar quantos anos que a gente tem? Aí eu venho com a correção, entendeu? Então, assim, quando for speaking, talvez, às vezes, nem sempre. Isso não é, por exemplo, aqui durante o speaking, teve alguns momentos que a gente teve que interromper e ir falando, mas é porque a gente já estava mais amadurecida. Agora, com crianças um pouquinho mais inseguras, talvez não corrigir também é uma estratégia, tá? Ai, a Gi sempre, a Gi, Gi, você vai longe, né, cara? A Gi está na minha mentoria, Bruno. Então, eu vejo ela todo dia, assim, um pouquinho cada vez mais, sabe? E olha que está pouquinho tempo ainda, né, Gi? Eu fico enchendo o saco da Val total, coitada. Eu amo, e você está arrasando. E você, Mari? Que eu... Eu já conheço o trabalho do Bruno, né? Eu falei antes, acho que até ele entrar, que eu tenho acompanhado o trabalho dele no Instagram, então eu acho muito bacana. Inclusive, eram os meus alunos, né, Val? Seus E agora alunos. já são bigs, né? Sim, todos Nossa, grown-up. eu acho, nossa, como foi legal o desenvolvimento deles com o Bruno, foi muito, muito legal, né? E assim, mas assim, eu não senti tanto nervosismo para falar, né? Mas eu queria mesmo ver como que vocês quais as dicas, né? Para realmente a gente trabalhar a conversação, speaking na aula, né? E para pegar um pouco mais de dicas, né? Do que Mas fazer. eu confesso, Maristela, que todas as vezes que eu vou falar inglês, quando eu não estou na minha zona de conforto, cara, eu travo. Não é assim natural, não, Eu gente. não sei se você lembra quando eu vim para cá, por causa do meu marido, mas eu vim já empregada na Maple Bear, né, daqui, Uhum. da Cical. E a Maple Bear, ela é bilíngue por imersão, né? Então a gente Sim. fala 100% inglês, inclusive os alunos têm aula de ELA, que a gente chama, né, que é English Language and Arts, em inglês, óbvio,
Math in English and Science in English, né? E no ano passado, quando eu comecei, esse já é o meu segundo ano na Maple Bear, eu peguei o Year 4, que é o quarto ano. Juro, Val, eu tinha a impressão que eles sabiam, que eles falavam melhor do que eu falava. É um ambiente, assim, imersivo, que é muito bacana, entendeu? Então, eu sinto que eu aprendi muito, e eu acho que eu também, isso me ajudou um pouco a também destravar a E o seu falar. inglês melhorou 1000%. 1000%. Eu achei Né? que Eu me sei, ajudou. gente, é porque eu estou tendo essa intimidade com a Maristela, porque eu acompanhei ela no início, né? Acho que, Sim, inclusive, no início com criança, né, com Maristela? criança, Com sim. criança, você Aham. começou comigo lá, não foi? Sim, com os menores foi, porque antes eu tinha dado aula no CCA, mas não eram tão pequenos, eram mais ou menos Era tão dessa idade de pequenininhos, a 8, gente 10. começou lá com 2 anos, 3 anos. Porque lá era o Learning Fun, né? É, Então, era bem bem pequenos mesmo. piquitito aí, E né? assim, então, achei que me amadureceu como professora, né? É Uhum. lógico, então, é isso que você está falando, você há quantos anos, né, de experiência, e você ainda trava, a gente sempre Travo. vai travar, né? E às vezes, quando o aluno quer saber uma coisa em português e você não sabe na hora, aí você fala, ah, I will check, mas como? Você é professora de inglês, Tem como você não como. sabe, né? É porque o Então, quesito é assim, né? Uma coisa é você travar e não ter vocabulário. Outra coisa é você travar emocionalmente e buscar dentro do seu vocabulário outras formas de falar, né? Então, sim. eu tenho isso porque, Isso gente, estou também com é uma inglês forma aí. de você saber destravar, porque às É, vezes tudo bem, você não sabe né, exatamente aquela palavra, mas você tem, pode mas saber uma outra forma de praticamente dizer a mesma coisa, né? And essa then é you a can vantagem de ter check. vocabulário. Então, Sim, até para a gente fechar esse assunto, né, do travar, dessa questão, eu quero trazer muito essa questão emocional. Porque você precisa identificar, você está travando em inglês para falar por causa do emocional ou por causa do inglês. Porque se é do inglês, muito fácil de arrumar, né? É só pegar uma aula e ir lá. Agora, o emocional, você precisa de duas coisas. Você precisa identificar qual é a parte do emocional que está te travando, e a segunda parte é você ter situações que você use isso. Então, você precisa de uma aula de speaking se você não tem um ambiente que você fale. Eu, por exemplo, eu trabalho muito com os chineses e com os indianos hoje em dia. Então, bem ou mal, eu estou falando inglês com eles, entendeu? O tempo todo. Por isso que eu falei, nem sempre eu estou na minha zona de conforto. Então, você falar com um indiano é muito diferente do que você falar com um americano. Então, assim, e se eu não tenho esses momentos, eu preciso criar essa situação, ou eu preciso estar numa aula que eu possa fazer isso, ou eu preciso estar num emprego que eu faça isso, né? Então, é posso bem só isso. fazer um comentário? Claro. Aqui é uma cidade também muito tecnológica, né? Piracicaba é bem maior do que Pinda, né? Mais ou menos o dobro da população de Pinda, né? E é uma cidade bastante tecnológica. Aqui a gente tem Hyundai, a gente tem Caterpillar, então a gente tem muitos estrangeiros aqui. E a maioria deles, quando vem com família para cá, vão atrás da Maple Bear porque eles querem que os filhos, né? Porque fora daqui já é um costume deles aprender a língua do país e o inglês, né? Então eles querem vir para cá e que o filho continue se desenvolvendo no inglês, principalmente o pessoal da Hyundai, que são os coreanos e os chineses, né? E como é difícil, porque eles vêm para cá e o inglês deles já é diferente do nosso, e eles não falam Sim, nada de português. Então, sim. eles só falam coreanos e chinês entre eles e inglês com a gente, né? Para tentar se comunicar e pedir alguma coisa. Então, realmente é um desafio, né? Aí. No chat está rolando aqui umas perguntas aqui, né? Sol colocou jabuti em inglês, cara. Eu preciso, é isso aí, Sol. Fala que não sabe, né? Tem duas situações, né? O que falar quando o aluno te pergunta uma coisa que você não sabe, e a questão de você estar dando aula, gente, eu dou aula para faculdade. Você tem noção do aluno com o celular e ele perguntando assim para você, professora, como que eu faço tal coisa? E você está olhando que ele está olhando ali no celular para checar se você sabe ou não sabe. Galera, é o seguinte, é isso aí. A Patrícia está olhando, olha no Google na hora, olha, gente, esse eu realmente não sei. Vamos procurar? E procura na hora e dá a resposta. Tá? Simples assim. E sempre a linha, né? Você não é um dicionário ambulante.
Uma coisa também é bom, né? Lembrar assim, tem coisa que a gente não sabe e tem coisa que você sabe e não lembra. É comum esquecer, né? Uma coisa Ah, ou outra. sim, também. Colocar para o aluno, fala, olha, assim como a gente esquece de vez em quando alguma coisa, eu não me lembro como se fala isso, mas eu posso dar uma pesquisada e trazer para você ou tentar lembrar. É. Agora, Tranquilo. como a gente tem acesso ao celular, se você tem acesso ao celular na sala, use o celular e responde na hora. Agora, se não pode, aí tem que ser para a próxima aula. Eu não gosto muito da próxima aula porque demora muito, né? O Lingui é ótimo, ao invés do Google Tradutor. O Google Tradutor, o único problema dele é não usar frases complexas. Para palavrinhas, ele manda muito bem. Muito bem, gente. Nós vamos encerrando. O Bruno tem mais uma mensagem para vocês. Por quê? É aquilo que eu falei. Se você está travando, e eu vou deixar isso principalmente porque a gente está gravando, talvez não seja nem a questão de vocês, mas de outras pessoas. Se você está travando, o que você precisa fazer? Então, né? Primeiro, identifica, é emocional? Se for emocional, você precisa perceber o que é que está te travando e ir colocando situações para você fazer isso. Ah, não é, Val, o meu é falta de vocabulário, ou é a minha pronúncia que está muito ruim, então, ou é o grammar point. Você precisa ter aulas, ponto final. Não é porque você é uma teacher que você não precisa ter aula. Você precisa ir para uma aula de speaking, onde você tenha a possibilidade de fazer isso. Se você acha que o teu inglês está travado porque você não tem oportunidade de falar, ou você está dando aula que você fica só naquela coisinha, né, do tipo, só no English for A1, porque também tem isso, né? Parece que a sua vida vira no to be, no do e does, e não sai daí. Hoje, por exemplo, a gente viu muito past tense, né? Então, se você não vai nem até o past tense, o seu inglês também vai travar aí. Então, o Bruno, ele vai fazer um convite para vocês que queiram, né, que estejam com essa questão, ou que precisa melhorar grammar point, vocabulary, ou que não tenham oportunidades aí de ter essa conversação em inglês. E depois que ele passar o recado dele, eu tenho mais um aviso só para vocês. Eu acho que vocês vão ficar tristes, mas no final, depois do Bruno falar. Vai lá, Bruno. Antes de eu passar o recado, gente, então eu só queria agradecer aí, né, por vocês terem participado, por ter me recebido aí na aula, né? E obrigado, Val, pelo convite, tá? De ter trazido aí. Para mim foi excelente experiência também poder estar compartilhando um pouco com vocês. Assim como vocês, eu também tenho as minhas dificuldades, também tenho minhas questões e a gente vai trabalhando com isso. Nós somos teachers e teachers, professores, não significam donos de conhecimento, não. Significa pessoas que vão ter que estudar até o último dia, né? Até o último momento, né? Ali que você estiver trabalhando, você vai ter que estudar. O professor é aquele que não sai da escola nunca, né? É o eterno repetente. É o que vai ficar na escola para sempre, vai ficar até o fim aí, porque vai ter que estudar, vai ter que aprender, vai ter que se aperfeiçoar. Idioma muda, gente, coisas mudam, técnicas mudam, né? Eu era zero em questões de informática, de trabalhar com tecnologia e tudo, e hoje eu estou, né, dando sequência na escola online, né? Então, assim, a gente tem e funciona, então a gente tem que se superar e estar aprendendo a cada dia, né? Ontem a gente dava aula na sala de aula, né? Hoje a gente está na frente do computador e foi de um piscar de olhos, né? Então as coisas estão se mudando e se a gente não se aperfeiçoar, a gente fica para trás, né? Então acho que a questão é aperfeiçoamento. Eu estou sempre buscando me aperfeiçoar e vocês, acho que posso trazer para vocês também um elogio, porque professores que querem se aperfeiçoar, professores que querem estudar mais, que querem falar inglês, que querem se comunicar, são os melhores professores. O melhor professor não é se domina tudo, se acha tudo, se conhece tudo, mas é o professor que quer saber, o professor que quer entender, né? Então, assim, eu acho muito legal vocês estarem participando de aulas como essa, porque isso mostra o quanto vocês querem se aperfeiçoar, o quanto vocês querem aprender, o quanto vocês estão buscando melhorias para os seus alunos, né? Então, pode sim. Quem perguntou isso para fazer foto? Pode sim. Pode. Então, vocês estão querendo se aperfeiçoar e isso é o melhor. Vamos fazer uma fotinha. Esse é o melhor ponto, né? O aperfeiçoamento. Então, assim, o que eu ofereço para vocês hoje
é esse aperfeiçoamento, né? Assim como eu falei para vocês, que o professor precisa, né? Isso é um ponto muito importante, tá? E parabéns, eu acho que vocês né, se desenvolveram, né, nessa aula, foi muito legal, foi muito excelente a comunicação, vocês conseguiram se comunicar. Como eu falei no começo, o ponto do idioma é a comunicação, e houve comunicação, então se houve, isso é um sucesso, né? Mas a gente pode sempre melhorar cada vez mais, né? Foi muito bom. Vocês, né, vi aqui profissionais de ouro. Então, assim, a gente pode cada vez mais nos aperfeiçoar e estar cada vez mais sendo melhores para os nossos alunos, né? Isso é um ponto bastante importante. Então, gente, o que eu gostaria de oferecer para vocês, trazer para vocês, é uma mentoria também de speaking, né? Speaking Mentoring for Teachers, uma mentoria de speaking, tá? Que seriam encontros uma vez por semana comigo, e deixaria também para vocês, gente, tenho um Zoom, né? E deixaria para vocês uma sala Zoom para bate-papo livre uma vez por semana. Aí é sem professor, né? Para vocês, né, se comunicarem mesmo, às vezes até trocar material, às vezes conversar mesmo, treinar o speaking, nem que você combina com uma das colegas, fala, vamos entrar hoje lá na sala de bate-papo e vamos fazer um speaking, vamos treinar o que o Bruno deixou, né? Na última aula, o Bruno deixou um material para a gente conversar, vamos tentar aperfeiçoar, conversar sobre aquele material, né? Então, deixar aberta essa sala, tá? Seriam encontros uma vez por semana comigo e uma sala aberta no Zoom também uma vez por semana, que eu deixaria o link no grupo para vocês, tá? Estou fazendo, então, como aí, né, a gente, parceria com a Val, ela está trazendo isso, né? A Val trouxe aí como parceira, né? Então, eu estou oferecendo, né, uma oferta aí especial, né? Trimestral, né? Gente, a intenção é isso, né? Você vai ser cobrado trimestralmente, né? R$ 147. Ou seja, você pode dividir isso aqui, na verdade, até 12 pagamentos. Né? Então, para quem não tem oportunidade aí para ter o inglês na sua vida e precisa colocar isso de alguma maneira, você precisa buscar mentoria, gente. Não tem como. Eu estou aqui, a Patrícia sabe disso. A Patrícia foi uma das minhas alunas que acho que foi mais resistente, né, Patrícia? No benefício que você poderia ter de uma consultoria, por exemplo. E agora, quando ela vê assim, ela fala, eu já quero outra, quero outra, quero outra, quero outra, quero outra. Eu sou a favor de você sempre ter um mentor, né? Porque o mentor te faz chegar mais rápido. Então, assim, se você está precisando de rapidez, se você está precisando de suporte, a oportunidade está aí. Vocês me pediram no grupo isso. Quero bater papo em inglês, quero tudo mais. O problema é que não dá, né? No meu caso, não dá para eu abraçar isso com vocês, dar gratuito. Eu daria muito bem gratuito, né? Nos fins de semana, como a gente está fazendo o nosso aulão gratuito toda semana. Mas aí não dá para dar só inglês, né? Porque senão a gente limita muito e tem muita coisa do ensino de inglês para criança para a gente discutir aí. Tá? Então, eu vou deixar lá no grupo depois o link para quem quiser aderir ao Speaking Class, tá bom? Perguntas sobre o Speaking Class? Vocês viram que ele vai deixar também, né? O Zoom de bate-papo livre. Você pode bater papo com quem você quiser. Gente, e mais um ponto, a Val falou da importância de ter mentor, né? Eu dou aula há 13 anos, 12 anos, na verdade, 12 ou 13, acho que 12 anos, e quando eu comecei a trabalhar com a Val, eu não dava aula para criança, mas nem pagando, assim, não dava aula para criança. Eu era professor de adolescente e adulto. Sim. Toda a escola que eu trabalhei, só turma de adolescente e adulto. Eu enfrentei um desafio de pegar aula para criança, a Maristela sabe, né? que me viu trabalhando. Enfrentei um desafio de pegar aula para criança na escola da Val, na época. E, gente, sinceramente, recebi o treinamento, recebi todas as orientações. E hoje eu tenho alunos crianças e dou aula numa boa. Eles adoram a aula, fazem e acontecem e estão falando inglês. Então, assim, vale a pena. Você ter mentor, vale a pena, né? Então... Gente, é mentor para tudo. Desde o educador físico até nutricionista, tudo. E se o seu problema está no speaking, o melhor mentor é o Bruno. Por isso que eu trouxe ele. Vocês viram que nem fui eu que dei a aula? Vocês perceberam isso, gente? Eu poderia ter dado a aula. Por que eu não dei aula? Porque eu acho que o Bruno é melhor preparado para fazer isso para vocês do que eu, entendeu? Nesse quesito.
Em outras, nem tanto. Mas nesse quesito é ele. Para a criança, eu sou o cara, entendeu? Porque o Mas professor, nesse quesito de speaking é o Bruno. cada um tem, né, uma área, né? Assim, Ah, na próxima, Solange, vamos conversar. Vou mandar um oi para você. Desculpa, Bruno. mas essa questão, né, é interessante, porque se a gente pegar, visualizar dessa forma, a gente se especializa numa área que a gente gosta mais, mesmo sendo a mesma área. Todos nós somos professores de inglês, mas tem professor que foca no speaking, tem professor que foca ali em trabalho com vocabulário, tem professor que gosta de game, cada um Você trabalha de uma precisa maneira. subnichar. Uhum. Então é interessante saber pensar nisso, né? Isso E, aí. gente, para conhecer Eu tenho uma pergunta. Pois não. No caso, as aulas, elas têm dia da semana e horário já fixo? Ou cada um escolhe o seu horário? Ainda não, não tem o horário dia da semana fixo, porque quem for entrando em contato, a gente vai fechar um grupo, a gente vai, né, esperar algumas pessoas entrarem. Tem que ser no mínimo 4 pessoas para a gente iniciar, né, um grupo de no mínimo 4 alunos para a gente conseguir iniciar. Então, eu vou deixar aberto um grupo para quem tem interesse poder entrar nesse grupo. Depois Val, posso passar para você o link? Aí você Pode, para eu divulgar lá. Uhum. Eu vou passar o link de um grupo de WhatsApp, tá? Vou deixar lá. Quem for entrando, daí depois eu vou combinar com esses alunos, né, o dia, o horário certinho, para a gente poder iniciar as nossas aulas. Mas aí tem que ser um dia e horário comum. A aula comigo vai ter essa característica, tá, gente? Mas o bate-papo, a live, eu posso colocar em horários diferentes, tá? Posso deixar para um dia lá aberta, e aí você pode entrar, combinar com os colegas e entrar Quando qualquer. você, Oi? certo, você vai iniciar então só quando fechar turma com um grupo de no mínimo 4, não é isso? 4 pessoas, exato, para a gente poder Ok, fazer obrigada. algo interessante com conversação. Mas já é bom entrar, né, no grupo para ter ali, já tá ali aguardando, né? Eu vou estar já trabalhando com algumas coisas, talvez colocando um material ou outro no grupo, até a gente poder começar mesmo as aulas. Mas é bem provável que não demore muito, não. Em pouco tempo, acho que tem a quantidade de pessoas necessária. Ok? Obrigada, Bruno. Se você puder parar aí de compartilhar agora, quero só dar 2 recados, bem rapidão, para a gente ir. Primeiro recado, podem começar a chorar agora. Sábado que vem a gente não tem aulão. Sábado que vem é nível do meu filho, gente, então eu estarei em festa, mas que eu quero pedir para vocês? Sugiram lá no grupo temas para eu deixar um vídeo gravado para vocês no lugar do aulão, para vocês não ficarem sem conteúdo, tá bom? Então, coloquem no grupo, daqui a pouco eu vou estar postando lá, que a gente não vai ter o aulão no sábado, mas vocês podem sugerir temas para a gente falar. E aí, depois, quando a gente voltar no dia 20 de agosto, eu estou pensando em temas como mostrar para vocês como eu saí de 0 alunos para mais de 1.000 alunos presencial, como eu quebrei, como eu quebrei também tendo tantos alunos. Uma outra sugestão que eu estou querendo falar é do famoso do verbo to be, aí para os adolescentes. E aí, me deem mais sugestões do que a gente pode falar dos próximos aí, tá bom? A gente já falou aí de contação de histórias, e aí tem dos menorzinhos. Mas eu queria, esses 2 assuntos aí que são dos maiores, estão me incomodando, porque eu acho que vocês vão gostar bastante desses 2 assuntos. Aí depois a gente volta para os menorzinhos. O que vocês acham? Gostou? Gostou, Gi? Sim. Sim? Então, tá bom. Então, a gente vai se ver de volta dia 20 de agosto. E lá no grupo, eu vou colocar essa informação. Coloquem no grupo o que vocês querem de sugestão. E vou colocar todas as informações do Bruno. Gente, novamente, ó, beijo no coração. Amei ter vocês aqui. Muito obrigada. Gratidão imensa. A foto, eu fiz fotinho já, tá? Fiz várias, fiz. Gratidão enorme de vocês gastarem aí o sabadão à tarde comigo, todo sábado, sabem, né? Todo sábado, exceto o último sábado do mês,
que aí é das minhas queridas mentoradas, né? Aí todo último sábado eu fico com elas, tá bom? Super beijo, até mais. Bruno, gratidão por você ter vindo, viu? Agradeço, de verdade. Obrigado. Obrigada. Até mais. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.